Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal Petrofoco. Meu nome é R. Fiorenza e hoje eu vou falar sobre a estratégia para a prova de conhecimentos básicos da Transpetro. Você sabe que saiu a semana passada o edital, né, para cargos de nível médio, nível superior e também para os aquaviários. Saíram 3 editais, né, com cargos, né, para diferentes cargos, né, enfim, né, e vai ser bastante vaga, né, vai ter bastante oportunidade para vocês, né, estudando, passarem, né, e integrarem aí uma subsidiária da maior empresa do Brasil, que é a Petrobras. Bom, falando agora então das questões que caem nas provas de conhecimentos básicos. Para nível médio ou técnico, né, caem 10 questões de língua portuguesa e 10 questões de matemática. Né? Para nível superior, caem 10 de língua portuguesa e 10 de inglês. Né? E para os aquaviários, né, para alguns cargos que exigem menos qualificação acadêmica, como taifeiro, cozinheiro, etc., né? Cai 10 questões de língua portuguesa só, né? E outras nas de nível médio ainda, que é mecânico especializado, eletricista especializado e tal, cai tipo 10 de português e 10 de inglês técnico, né? E dos de nível superior, que são, se não me engano, oficial de náutica, coisa do gênero, 10 de língua portuguesa e 10 de língua inglesa. Tem mais de um cargo lá para nível superior. Bom, e os critérios para eliminação? Se eu fizer menos de 50% do conjunto, ou seja, né, das 20 que eu fizer menos que 10, né, eu estou reprovado. Ou se eu zerar uma delas. Né? Na prática, então, se eu fizer 9 de uma e uma da outra, ou uma da primeira e 9 da segunda, né, eu fiz 10 de 20, tá ok. Né? Fiz o mínimo para ser aprovado. Né? Se eu fizer 10 de uma e 0 da outra, né? No caso aqui a gente não tem. O único que não tem duas opções aqui desses cargos que exigem menos qualificação que eu falei, né? Então é só 10 de português, né? Aí eu tenho que acertar 5 daqui, né? Não tem outra. Mas, por exemplo, aqui se eu fizer 10 de uma e 0 da outra, eu vou cair no critério de zerar. Zerar pelo menos uma das disciplinas. Bom, para todos os cargos, né, essas disciplinas são tão somente eliminatórias, não são classificatórias e, eventualmente, para critério de desempate. A gente diz o seguinte: se dedica o máximo possível de conhecimentos específicos, depois que tu garantiu a de conhecimentos básicos, porque aí tu vai acertar talvez uma ou duas a mais de conhecimentos específicos e tu não vai precisar do critério de desempate. Se eu me dedicar mais para o desempate e eu acabar não fazendo aquela uma ou duas a mais que eu poderia fazer em conhecimentos específicos, talvez até eu vá para o critério de desempate, né? Né? Só que, tipo assim, se eu tivesse me dedicado mais e acertado, eu estaria bem acima, ou seja, eu deixaria as pessoas brigando lá pelas últimas vagas do CR, né? E eu já estaria garantido lá dentro. Né? Então, por isso que a gente prega, né? A gente sugere que vocês prestem atenção e utilizem essa estratégia, claro, com parcimônia, né? Como a gente já falou, a gente não é dono da verdade, mas a gente mostra caminhos e atalhos, né? Para vocês avaliarem, né? E como é que se avalia, né? Testando e estudando, tá? Bom, e só para um questionamento aqui, uma reflexão. Qual é a graça de se dedicar a gabaritar uma prova por orgulho, né, ou sabe por que motivo, e gastar tempo precioso perdendo uma ou outra questão de conhecimentos específicos, essa sim classificatória? Né? Porque aquela história, né? Para quem estudou vai faltar tempo, então se dedique ao máximo possível às questões de conhecimentos específicos, tá? Né? Para não deixar ninguém desconfortável, né? Claro, a gente não está dizendo para vocês fazerem o mínimo e depois abandonarem a prova, deixarem em branco, não. Né? Depois que tu garantir o mínimo de conhecimentos básicos, né? Aí tu fizer tudo que der para fazer de conhecimentos específicos, né? Aí tu pode voltar, né? E se der para fazer de conhecimentos básicos, se der para gabaritar, ok, né? Então resolve também com calma a de conhecimentos básicos. Mas se faltar tempo, né? E se precisar voltar e chutar o que deu, já que tu garantiu aqui no início, né, o mínimo, né, volta e, se for o caso, chuta o resto, né, mas, claro, procura chutar com algum direcionamento, faz uma leitura dinâmica, sempre tentar chutar com alguma noção, mas a gente sugere aí que vocês realmente usem essa estratégia aí para fazer a prova, ok? Vamos lá. Querer gabaritar a prova de conhecimentos básicos. Motivos para cair nessa armadilha. Vamos citar alguns deles, tá? Eu já fiz intercâmbio, fiquei 2 anos morando na Inglaterra e tal, meu inglês é fluente, ou então, até dou aula de inglês e tal, que legal, parabéns, né? Agora, não use isso como motivo para não passar na prova,
Ou seja, né, não cai na armadilha de querer gabaritar a prova de inglês. Se tu gabaritar, que bom, parabéns. Mas lembrando que isso aí não vai te ajudar em nada, né? O que vai te ajudar é fazer a prova, é garantir o mínimo e fazer a prova de conhecimentos específicos, ok? Outra, sou engenheiro formado, fazendo prova para técnico, faço questão de gabaritar a prova de matemática. Mais outra, que bom, parabéns e tal, mas não cai nessa, tá? Outra, o pessoal sempre elogiou o meu português, né? Então faço questão também de gabaritar o português e tal. Né? Errado, né? Desconhecimento das melhores estratégias é outro motivo, porque, né, o cara não sabe que isso existe. E outra coisa, né, às vezes o cara tem toque. Né, o camarada, ele começa a fazer a prova, ele não consegue ir adiante se ele não terminar. Às vezes ele agarra até em alguma questão. Né? Eu tenho toque também. Né? Eu tenho esse tipo de comportamento ou de tendência. Né? Então eu tenho que lutar contra isso para evitar, por exemplo, de perder tempo com uma questão que, tipo assim, tá quase saindo, só não tô lembrando. Ok, pula, percebe rápido que não está fluindo e pula para a próxima. Ou então percebe rápido que aquela é uma questão que vai demandar mais tempo, né, e pula para a próxima. Outro aqui, ó, não conheço o canal Petrofoco. Eu nunca ouvi falar dessas dicas, então é um bom motivo para não seguir a estratégia. Né? E também tem aquela, claro, né, tem alguns lá entre os candidatos que tem muita vontade de fazer o concurso de novo. Né? O cara às vezes gosta de fazer concurso, ele não está nem preocupado em passar, ele está preocupado em fazer concurso. Então, aí pode seguir a estratégia que quiser, não precisa nem estratégia, né? Vai estar sempre fazendo concurso. Né? Vamos lá. Tá, e na hora da prova? E daí? O que eu tenho que fazer? Né? Primeiro, saiba qual é o rendimento que tu costuma obter. Qual é o rendimento que tu costuma ter na prova? Né? Ah, mas como é que eu faço, né? Fazendo simulado. Não tem outro jeito. Ah, mas se eu fizer exercício? Não, exercício é uma coisa, simulado é outra. Simulado engloba uma série de coisas, tá? Por exemplo, simulado tem tempo marcado, o número de questões é compatível com as questões que caem na prova, né? Simulado é como o próprio nome diz, é uma simulação da realidade. Né? Fazer exercício com ou sem consulta, discutindo com colegas, não é a mesma coisa, tá? Outra coisa, reserve tempo e procure um lugar sossegado e obtenha cooperação. O que eu quero dizer com isso, tá? Para fazer a prova, vamos dizer que o simulado vai durar 1h30. Não, o simulado vai durar 4 horas, 4 horas e meia. Né? Quando é que eu vou ter 4 horas e meia seguido que eu vou para fazer a prova? Amanhã, na sexta-feira, sábado, depois um compromisso qualquer, enfim, né? Reserva tempo para isso. Procura um lugar sossegado, em paz. É com o computador, pega papel e caneta, tem, né? Cadê? Tá, depois eu falo sobre isso, né? E obtenha cooperação. O que quer dizer? Vou pedir, pessoal, aqui em casa, prende o cachorro, cuida das crianças e tal. Na próxima 1h30, 2 horas, 4 horas que seja, eu tô fazendo um simulado. Eu quero passar nessa prova, me ajuda. Colabora comigo porque eu preciso disso, né? Os simulados são feitos para ser feito sem interrupção, sem consulta individualmente, tá, pessoal? Sem consulta individualmente. Muito importante, tá? Depois do simulado, aí tu pode discutir, pode estressar a questão, resolver por vários métodos diferentes, ver qual é o melhor, conversar com outros colegas, ver como é que alguma sacada que tu não pegou e tal. Mas no simulado é simulação da realidade. Inclusive chutar. Por que não chutar, né, no simulado, né? Enfim, já vou falar sobre isso também. Use caneta e lápis, né, e papel. Não use calculadora, tá? No simulado, faz como na prova real, tá? Então, claro, não vou fazer tudo de cabeça. As contas, vai ter questão de matemática, questão que tem que fazer cálculo, não necessariamente matemática, né? É bom ter para fazer um rascunho, fazer um desenho, entender, fazer um esquema para entender melhor como é que é aquele fenômeno lá que eu quero buscar a resposta, né? Então, usem papel e caneta e não usem calculadora, beleza? Registre se faz com convicção, sem convicção ou se chutou. Esse aqui é o plus, eu diria que é o plus da nossa conversa, né? Tipo assim, essa aqui tá fácil, essa aqui eu tenho certeza que eu acertei. Marca lá, né, que tu fez, né, isso no simulado, tá? Se eu fiz sem convicção, mas eu tenho a impressão que seja aquilo, também marca lá com outro símbolozinho. Isso aí tu pode também usar na prova, tá? Mas na hora da prova tu tem que saber que, tipo assim, isso aí tu vai ter que no final fazer uma contagem, tu vai fazer algumas continhas lá, mas também pode servir. Então, mas pratiquem no simulado para que na hora da prova isso aí venha quase que naturalmente, tá? E se chutou também marca que chutou porque é importante, tá? E também, né, a gente pode fazer uma estatística a tal da estatística do chute qualificado, que seria um plus a mais, tá? Né, com perdão do trocadilho, né? Mas tipo assim, seria justamente, né, fazer esse cálculo aí que a gente não vai entrar muito no detalhe aqui, mas que vocês vão ter condições de fazer, né, fazendo simulados, enfim, né, e seguindo
as recomendações que a gente faz aqui no canal. Bom, vamos lá. Deixa eu falar o que eu aprendi com os alunos, tá, pessoal? Coisas boas e ruins, tá? Primeiro, tem aluno que faz simulado com consulta, né? A hora de simulado não é hora de estudar, pessoal. É hora de simular, como o próprio nome diz, tá? Mas eu não comecei a estudar ainda. Não tem problema, faz o simulado igual, sem consulta, ok? Tá? E eu vou contar a história de um aluno meu, não vou falar o nome, mas foi um aluno, por exemplo, que ele se destacou no primeiro simulado lá de um curso que eu fiz, né? No primeiro simulado, todo mundo fez entre 50% e 70%, esse cara fez 85% da prova. Eu achei, esse cara vai passar brincando, né? Até eu cheguei, cumprimentei ele na aula, pô, parabéns, foi muito bem no simulado e tal, não sei o quê. Depois descobri que ele fez com consulta, porque ele achou, não, mas ele quis aproveitar o tempo do simulado para estudar. Hora de estudar, hora de estudar, hora de fazer o simulado, hora de fazer o simulado, tá? Me perguntem, tá? Esse cara passou na prova? Né? No simulado ele passou, beleza, né? Só que na hora da prova ele não pôde fazer com consulta. Então é fácil numa prova com consulta tu tirar uma nota muito melhor do que tu tiraria, e aí tu não consegue medir qual é a própria administração do tempo, tu não consegue aprender com isso, entendeu? Outra coisa, tem uma aluna que não queria chutar porque ela queria saber exatamente quantas questões ela acertaria independente do chute. Pessoal, o chute faz parte da prova. O chute faz parte da prova. Eu posso chutar, né? Mas essa prova... Bom, se a prova tem aquela de uma certa anula uma errada anula uma certa, e no caso que agora estão inovando, que é 2 erradas para anular uma certa, né? Mesmo assim, pode valer a pena chutar. Né? Eu tenho que usar a estratégia correta de acordo com o caso. Nesse caso, que é a prova da CIS Gran Rio, que ela não tem esse critério de uma errada numa certa, é perfeitamente chutável e vocês devem chutar. Inclusive, devem até treinar o chute para saber se a mira de vocês está boa. Né? Para isso, a gente melhora... Para isso, a gente melhorou o modelo, né, do simulado que a gente está fazendo, justamente para que essa informação não se perca. Por isso que eu não estou usando o Star Learning, que é o sistema que foi desenvolvido pela gente para sugerir que itens priorizar no estudo, né, mas ele não tem ainda essa funcionalidade de identificar o que tu chutou, o que tu fez com ou sem certeza. Né? E outra coisa, excesso de rigor só atrapalha, tá, pessoal? Né? Tudo que é exagerado é ruim. Tá? Tudo que é exagerado é ruim. Né? Bom, quando tu fala tudo, né, tu tá generalizando. Dizem que toda generalização é burra, né? Ou, tipo assim, claro, aqui umas brincadeiras aqui, né, que é raro, mas acontece muito, mas é exatamente isso, tá, pessoal? Se a gente... quase sempre quando a gente fala tudo, a gente tá exagerando, tá generalizando, e normalmente isso aí tá errado. Nesse caso aqui, não. Nesse caso, ele é raro, mas, que nem eu disse, é raro, mas acontece muito. Mas vamos lá. Outra coisa, pegadinha que nem chifre, tá, pessoal? Né? Ou seja, aquela coisa que botam na tua cabeça, né? E tu acredita se tu quiser, né? Vou contar a história de um aluno, esse eu até vou citar o nome, que é o Gabriel, né? E, inclusive porque ele vai dar uma entrevista, eu vou tocar nesse assunto, né? Aqui no canal, né? Ele foi um dos que foi aprovado na primeira turma da Petrofoco, né? E ele conseguiu passar errando 2 questões que todo mundo acertou. Pelo menos todo mundo que mandou o seu gabarito para a gente fazer análise da prova, fazer análise das questões mais difíceis e tal, né? E dar um suporte para os alunos para saber em qual questão poderia ser interessante entrar com recurso, né? Que é um apoio que a gente dava também. Né? O que acontece? Né? Eu percebi com o gabarito dos que mandaram e tal, que ele foi o único cara, ele foi muito bem, se classificou muito bem, e ele foi o único cara que errou 2 questões, né? Por quê? Porque não existe. Ele disse assim, pô, tá tão fácil que eu não acreditei, né? Eu achei que fosse pegadinha. Não existe pegadinha, pessoal. Tá? Bom, para não perder a piada, né? Estratégia que nem bunda, né? Cada um tem a sua. Então, é verdade. Né? Tipo assim, a gente tá falando de estratégias, de formas de aumentar a sua chance. Adaptem isso para sua realidade, adaptem isso para sua situação. A gente vai citar alguns exemplos aqui, vocês vão começar a entender. E façam o simulado para vocês verem na prática tudo isso que eu estou falando. Se não, eu estou falando, vai entrar para um ouvido, vocês não vão experimentar a coisa, não vão ter como usufruir desse conhecimento ou dessa perspicácia na hora da prova, ok? E finalmente, né, qualquer estratégia, né, é melhor que nenhuma. Ou seja, né, demonstra que houve uma preocupação na hora de fazer a prova, né, então a gente sabe que se tu usou, minha estratégia é fazer a prova de trás para frente, minha estratégia é fazer as pares, depois as ímpares, a minha estratégia é fazer de específico primeiro, depois né? Quer dizer,
Ah, mas eu citei alguns exemplos, inclusive, não são interessantes, tá? Ou que são inócuos, não fazem a menor diferença, tá? Mas demonstra, tipo assim, se vocês pararem para pensar qual será a melhor forma de eu fazer, qual é que eu vou me adaptar melhor, nem que seja de forma intuitiva ou de forma, né, que eu vou me sentir mais confortável, né? Então, usem isso, né, para vocês buscarem a melhor forma. E só se consegue descobrir se uma estratégia melhor que a outra simulando, fazendo simulados, tá? Até superstição eu tava lendo, tá, pessoal? Ah, eu não sou supersticioso. Bom pra ti. Ah, mas eu sou supersticioso. Olha, se isso vai me deixar mais confiante na hora da prova, então, beleza, vou usar superstição. Ah, vou usar a cueca da sorte. Eu vou ficar, sei lá, uma semana sem tomar banho. Eu vou, sei lá, enfim, vou fazer algum ritual lá para tentar ir bem na prova, beleza. Só cuidado com o contrário, ou seja, cuidado que se tu é supersticioso pro bem, tu pode ser também supersticioso pro mal. Ou seja, o que eu quero dizer? Daqui a pouco tu vai ver um gato preto e vai. Ah, agora isso aí pode te afetar negativamente. Tipo assim, putz, agora eu vou ter azar e vou. Na hora da. Pô, fiz tudo para ter sorte, agora aconteceu isso e eu vou ter azar. Né? Não, então não caia em armadilhas desse tipo, tá, pessoal? Continuem confiando na sorte de vocês que é sucesso, tá? Vamos lá. Para as provas verdadeiro ou falso, ou certo e errado, né? É muito parecido, tá? Mas atentem para o seguinte, que quando as provas de conhecimentos básicos também são classificatórias, né? No caso da TBG, por exemplo, a estratégia é diferente, porque aí sim vale a pena. Inclusive, às vezes, se eu tendo aí melhor na prova de conhecimentos básicos do que na de conhecimentos específicos, às vezes eu me embolo assim falando rápido, né? Se eu costumo ir melhor na de conhecimentos básicos, é bom que eu faça provas de conhecimentos básicos com mais cuidado, apesar de ser menos questões, mas pelo menos eu vou garantir aquelas, já que eu sei que eu acerto quase todas. Né? Claro, depois que eu já acertei quase todas, aí eu vou para as outras, né, que eu tenho menor rendimento. Né? Mas isso aí também se percebe fazendo simulados, ok? Bom, como é que eu uso essa estratégia do chute, tá? A estratégia de registrar os chutes, tá, pessoal? Ou os palpites, vamos dizer assim, né? Eu vou citar um exemplo aqui de uma questão ridícula, tá? Mas é só para ser bem didático, tá? Uma questão respondida com convicção, ou seja, com certeza, tá? Por exemplo, a pergunta: como se escreve a palavra casa? Aí tem aqui 5 alternativas, né? A resposta certa é a letra B. Pô, vocês vão marcar isso aqui com certeza. Quem não souber essa resposta aqui, não pode nem estar fazendo o concurso, tá, pessoal? Acho que até um analfabeto saberia responder essa questão, porque o cara vê aqui a palavra aqui casa, aqui também tem casa. Se bem que o A aqui ele tem que saber que o A maiúsculo difere desse minúsculo aqui, mas enfim. Né? Ou seja, que isso aqui é a mesma coisa que isso aqui. Né? Mas ele vai marcar a letra B, né? E vai acertar. É com certeza, tá? Agora, sem convicção, beleza, vamos pensar aqui nessa questão aqui. Qual é o nome do primeiro ser humano que pisou na Lua? Neil Young, Neil Armstrong, Neil Armstrong, Bud Spencer ou o homem não pisou na Lua? Aí o cara pode olhar, Neil Young, eu gosto de música, eu sei que Neil Young é um músico, né? Neil Armstrong, eu acho que esse cara aqui, mas eu tô em dúvida se ele foi o primeiro ou foi o segundo. Neil Armstrong não, Neil Armstrong é uma brincadeira aqui, porque tá usando, né, o nome do cara e tal, não sei o que, né? Armstrong é uma unidade de medida, tá? Então, Bud Spencer, será que é o Bud Spencer? Putz, será que esse cara... Na verdade foi o Buzz Aldrin, tá? Que foi o segundo cara a pisar na Lua, tá? Mas o cara pode... será que é o Bud Spencer, né? Tô em dúvida. Pô, tô em dúvida ainda se o homem pisou na Lua. Putz, né? Bom, né? Enfim, aí eu vou estar em dúvida, entendeu? Mas eu acho que é o Neil Armstrong, por exemplo. Marquei o Neil Armstrong. Porque mesmo que fosse o Buzz Aldrin que estivesse aqui, né, ele foi o segundo cara. Né? Mas eu ainda poderia ter dúvida, né? Porque são os dois os dois primeiros que pisaram, né? Enfim, né? Então é aquela que eu marcaria com certeza, porque eu sei que foi o Neil Armstrong. Mas, tipo assim, eventualmente alguém não tem certeza, ou alguém... eu até ia marcar esse cara, mas como tem uma segunda opção aqui, pode ser, talvez seja esse cara aqui, né? Eu fiquei na dúvida. Então marca lá que tá em dúvida, beleza. E quando é que eu vou... Aqui eu pensei numa questão assim que dificilmente a pessoa saberia sem chutar, tá? Então, como é que se escreve? A casa do Neil Armstrong é maior que a do Neil Young, em russo. Né? Beleza, vamos ver. Né? Qual dessas aqui vocês marcariam? Né? Neil Armstrong's house is bigger than Neil Young's. Né? Não, isso aqui está em inglês, então eu sei que não é isso aqui. Mas e dessas outras aqui? Né? Qual é a resposta? Na verdade, a resposta certa é a letra C aqui, tá, pessoal? Uma aqui fala que a casa da minha avó é verde e espaçosa. A outra fala que o Bud Spencer era o colega do Terence Hill nos filmes de faroeste.
E aqui está a mesma frase que a D, só que em macedônio, tá? Que é bem parecido com o russo, né? Enfim, tá, mas brincadeiras à parte, né? Isso aqui é só para descontrair um pouco, mas, tipo assim, pô, nesse caso aqui, eu não saberia de jeito nenhum qual é a resposta certa. Eu ia chutar qualquer uma entre B e E. Eu não ia chutar, porque eu sei que não é, né? Porque isso aqui não tá em russo, né? Beleza, então... Bom, e daí, tá? Bom, primeira coisa, antes de fazer os chutes e tal, o que a gente sugere, tá, pessoal? O candidato que faz X% sempre em média, né? Eu tenho feito alguns simulados e eu sempre faço X% da prova de conhecimentos básicos. Por exemplo, né, eu faço 100%, eu sempre gabarito. Bom, se eu sempre gabarito, eu tenho que dividir 10, que é a nota que eu tenho que tirar, que é 50% de 20, né, por 1, que é 100%. Então, 10. Ou seja, se eu sempre gabarito, se eu fizer 10 questões, eu vou acertar as 10 questões. Então, em teoria, não precisaria fazer mais do que 10 para fazer o mínimo. E se eu sempre acerto 80%, é só dividir 10 por 0,8, vai dar 12,5. Então, arredonda para cima, faz 13 questões, já garante pelo menos pelo menos 12, assim, que salte aos olhos, né? Claro, dá preferência para aquelas que tu marca com convicção, né? Mas se tu sempre faz 80% da prova, né? Se tu fizer 12 ou 13, em teoria tu vai garantir os 10 que tu precisa, né? E se tu faz 60%, é 10 sobre 0,6, que dá 16,7. Então tu vai ter que fazer 17. Ainda, tipo assim, poderia deixar 13 em branco, para deixar pro final só voltar e chutar. Tu garantiria também as 10 que precisa. E sim, na média, eu sempre faço simulados e tal, e eu nunca tiro mais que 10 pontos em 20. Né? Aí tu tem que fazer os 20, senão tu corre um risco sério de não atingir os 10 pontos que tu precisa. E se eu faço menos do que isso no simulado, o que eu faço? Putz, aí estuda, cara, porque aí tu tem que fazer as 20, não precisa nem calcular, tu tem que fazer as 20 e torcer para acertar pelo menos 10 dessas 20, senão já era, não tem mágica nessa conta, né? Outra coisa, tá? Se a gente já sabe que os nossos palpites, né? Aqui eu chamei de palpite, né? Que é tipo assim, as que eu marco com certeza, sem muita certeza e chute no escuro, que pode ser entre 2 ou entre as 5 questões, tá? Vamos supor, isso aqui a gente conseguiu já fazer, tem um simulado que tá rolando aí, né? Depois eu falo sobre o simulado, né? O que acontece, né? A gente viu que o índice de acerto, a gente pede lá no simulado que tu marque o que tu fez com certeza, sem certeza e o que foi chute. E a gente está chegando nesses índices aproximados. 95% dos que fazem com certeza acertam aquilo que acharam que iam acertar mesmo. Esse número pode até ser 100%, tá, pessoal? Porque se faz com certeza, é muito provável, né, que tu esteja perto do 100%. Né? É que sempre tem aquele... Às vezes o cara tem certeza, mas ele leu errado, falta de atenção, já cheguei a falar sobre isso. Né? As que o cara faz sem tanta convicção, o índice cai um pouquinho, é 75%. Por quê? Porque ele é um chute meio que calibrado. E mesmo para o chute, apesar de que o chute no escuro ele tende a ser 20%, porque se tu chutar uma entre 5, tu vai acertar 20%, né? Mas como o chute é mais ou menos direcionado, porque tu já sabe mais ou menos que se tu marcou muito poucas letras B, por exemplo, então tu vai direcionar o chute mais para a letra B e tal, então o chute ele tende a ser um pouquinho maior que os 20%, né? Ele está em torno de 35%. Né? Claro, se fosse 100% tudo, tu ia gabaritar, mesmo chutando várias, tu ia gabaritar. Por quê? Né? Então, esses números eles tendem a ser diferentes de 100%, tá, pessoal? Né? Bom, e mesmo aquele que faz sem chutar nada, fez metade com convicção e outra metade sem convicção, ele ainda tem um índice de erros aqui. E claro, tem aquele que faz... Teve caso aqui que o camarada teve dúvida, mas acabou, né, gabaritando, porque ele fez, sei lá, 60% com convicção e 40% ele fez com alguma convicção, mas não 100%. Né? Mas acabou dando o chute certeiro, né? Ou tendo um pouco de sorte, né? Pode acontecer. Tá, mas se eu quiser calcular isso aqui, né, com esses índices aqui, eu tenho que saber quantas eu costumo fazer com convicção, quantas eu faço sem tanta convicção e quantas eu chuto. Supondo que eu faço metade com certeza, um quarto com alguma noção e chuto o resto, o outro quarto, é só multiplicar 95%, né, vezes 50, mais 75 vezes 25, mais 35 vezes 25 também. Se eu fizer essa conta aqui, aqui eu posso usar a calculadora, tá? Porque é para não errar e também fazer a conta rápida, isso aqui não é questão de concurso, tá? Eu tenho 75% de índice de aproveitamento. Ou seja, se eu pegar os 10 que eu preciso tirar por 0,75, eu vou ter 13,3, que é, se eu fizer entre 13 e 14, né, 14 para ter uma folguinha, eu garanto os 10 pontos que eu preciso. Ok? Pessoal, os simulados, tá? Já está no ar os simulados, tá? Eu vou cumprir o prometido, que eu vou disponibilizar de graça para todo mundo os simulados, porém vai ser um pouquinho diferente.
A gente precisa ter membros no nosso canal para fortalecer o canal, para que esse canal... vou dizer, isso aqui dá trabalho e eu, né, não é pela remuneração, porque pela remuneração eu já teria desistido há muito tempo. Agora que eu vi que a monetização ela é muito fraca, né, tipo assim, ela é muito mais fraca do que eu pensava, né, porque eu tinha feito uma consulta, quanto se recebe, até para saber quanto eu vou poder investir, contratar uma pessoa para... Eu vi que, tipo assim, antes eu ter uns 5 mil, 10 mil inscritos, eu não consigo contratar outra pessoa para editar os vídeos, não sem tirar dinheiro do bolso, né? Então, eu preciso crescer de outras formas. E uma das formas de crescer é com membros, né? E eu criei uma modalidade básica, né? Que é R$ 1,99, né, por mês, né? E tu te torna membro e tu vai ter direito a vários simulados até o dia da prova. Tá? A gente já tem 11 inscritos, né? Desses 11, 6 fizeram a prova. 4 de nível médio, 2 de nível superior. Né? E a gente já tem algumas notas ali. Mas, tipo assim, essa estatística aqui não dá nem pra mostrar, né, pessoal? Porque, tipo assim, um foi bem, outro foi mal, outro não foi ali no meio e tal. A média ficou bem, dispersão muito grande. Né? A gente tem que ter mais amostras, né, para poder até mostrar uma estatística, fazer um gráfico e tal, enfim. E eu pretendo mostrar para vocês até como é que tem se comportado a média, até para que vocês vejam como vocês foram. Não vou divulgar nota de ninguém, a não ser para os próprios inscritos, né? Mas o que acontece? É importante que vocês vejam ali, na média foi tanto, fui um pouquinho acima da média, a minha colocação, vou também fazer o ranqueamento, né? Fiquei em tal lugar, isso aí estendendo, por exemplo, considerando que a prova vai ser 50 vezes mais concorrida do que isso, né? Isso aí me dá uma colocação X, que eu estou ou não dentro da cadastro de reserva. Isso a gente vai fazer. Para isso, a gente pede que vocês se inscrevam, né, como membros, não só inscritos no canal, mas também como membros. Não sei se o cara consegue ser membro sem ser inscrito no canal. Né? Os dois botões aparecem ali, mas façam as duas coisas. Se inscrever no canal é de graça. Para ser membro, R$ 1,99 por mês. E vocês vão ter direito a vários simulados e alguns vídeos que a gente vai postar de forma exclusiva para os membros. Para que vale a pena, para que vocês percebam. Por mim, não teria problema, pessoal, eu disponibilizar de graça o simulado para todo mundo. Só que aí ninguém vai se sentir estimulado a ser membro, né? Então a gente está pedindo aí, fazendo um apelo aí para que vocês se tornem membros, que isso aí vai ajudar todo mundo, né? O canal e também as pessoas que estão estudando, beleza? Até a próxima, um abraço.